A verdade é que, felizmente, as instituições venceram no Brasil. Mas, como os fatos têm demonstrado, nós ficamos por um triz. Chegamos muito perto do impensável no Brasil. Muito rapidamente, eu queria dizer que eu defendo honestidade, competência, políticas públicas sobre evidências, mas sim, eu levo a minha religião para o meu trabalho, porque ela consiste nos meus compromissos últimos de vida. E na minha perspectiva, Alessandro, com todo o respeito que eu tenho por você recusar isso é um preconceito de natureza religiosa. Eu explico por quê. Nós aceitamos liberalismo, nós aceitamos comunismo, nós aceitamos socialismo, liberalismo, todas as vertentes e ideologias que têm por última base a crença. Se você olhar o Harari no Sapiens, ele vai classificar tudo isso como religiões humanas, religiões humanistas. E você levar a tua fé, a tua contrariedade ao aborto por uma fé sobre o princípio da vida, é você levar a tua existência. Não teria... Já temos o tema para o próximo debate. Mas eu queria afirmar essa posição, porque é aquilo que eu acredito que isso é preconceito de natureza religiosa, com todo o respeito que eu tenho sobre você. O companheiro Padilha é o cara que rói o osso. Ele certamente tem a função mais difícil no governo, que é a função de articulação política. Imagina vocês que o meu partido só tem 70 deputados, num total de 513. E para votar uma coisa qualquer, nós precisamos de 247 votos. E aí é preciso muita conversa, é preciso muita reunião, é preciso muito cafezinho, de vez em quando uma cachaçinha, de vez em quando uma cervejinha, sabe? E aí é reunião meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, de domingo, de sábado. O dado concreto é que, na verdade, nós conseguimos construir uma aliança política que até agora a gente não perdeu a votação de nenhum projeto importante no Congresso Nacional. Não adianta vir com mentiras, falar que nós levamos 261 móveis porque nós não levamos, que não acharam porque não estava perdido. Eu sempre falei que os móveis estavam no depósito número 5. Eu tenho todos os arquivos, todos os registros. Existe um servidor com seu CPF. Ninguém... Existe um CPF, uma pessoa responsável por esses móveis. Setor de patrimônio não é assim, você tira um móvel e fica por isso mesmo. Só que eles precisam construir a narrativa. E hoje só existe uma verdade, a verdade deles. Mas não tem problema, cabe ao tempo mostrar quem eles são. Cabe ao tempo, os exemplos arrastam. Eu quero ver os frutos deste governo. Tanto que não tem, que só fala do meu marido. É o tempo todo falando do meu marido, falando do meu marido, falando do meu marido. Eu estou ficando preocupada já com isso. É o tempo todo falando do meu marido. Porque não tem o que apresentar, porque é mentiroso, porque é o pai da mentira, porque mente descaradamente. Mas não engana mais o povo acordou. Não adianta vir com estratégia, não adianta vir com narrativa, porque vão se afundar. Chegou o tempo da verdade prevalecer. E muito cuidado com os versículos que vocês trazem à existência, assim como Flávio Dino colocou, homenageou a operação das joias com Lucas 12:2, querendo fazer chacota com a minha fé. Tudo que está em oculto será desvendado, com certeza. Quantas coisas estão sendo desvendadas? Porque está sendo gerado no mundo espiritual. Para além de todos os problemas que nós vemos em relação ao Lava Jato, da destruição, a gente vê um crescente arbítrio judicial no Brasil. Então a corrupção se uniu a um segundo problema no país. Vou sumarizar de modo muito rápido. Primeiro, nós vemos cerceamento de liberdade de expressão no conteúdo. Opiniões, não fatos. Pessoas que fizeram opiniões foram restringidas no período eleitoral e não cabe à justiça sindicar opiniões. E sindicaram como se fossem fatos, classificando fake news, como um vídeo de Nicolas Ferreira criticando Lula. Como vídeos associando Lula a aborto, a Maduro, a Ortega. Esses vídeos foram cerceados como se fossem fake news, mas eram opiniões, isso não pode acontecer. Se criou um conceito de desordem informacional para tirar do ar um vídeo com informações verdadeiras. Primeiro ponto, então, cerceamento de liberdade de expressão no seu conteúdo. Segundo ponto, cerceamento da liberdade de expressão no meio de comunicação. Redes sociais derrubadas de uma série de pessoas. Pode isso no Brasil? Não. A Constituição e a lei não permitem. Mais ainda, isso caracteriza a censura prévia, porque você não sabe o que a pessoa vai falar.
Se algum post é ilegal, derruba o post, não derruba toda a rede social da pessoa. Isso aconteceu com o Monark, com o Partido Comunista Operário, aconteceu com o Marcos Duval. Não tem previsão legal e é o equivalente moderno a você cortar a língua da pessoa. Eu hoje de manhã acordei um pouco assustado, porque me disseram assim, Fux, você chega na hora, porque senão nós vamos botar um robô para falar por você. Aí eu disse, o robô sou eu. Não, peraí, não é possível. Então, eu faço essa brincadeira para explicar exatamente que a inteligência artificial, ela começa com essa equação do Alan Turing, que fala sobre o momento em que se chega a desconfiar se se está falando com o homem ou com a máquina. E aí é a base fundamental do surgimento da inteligência artificial, das máquinas inteligentes. E no Conselho Nacional de Justiça, nós tivemos a oportunidade, que é diferente do Supremo, que se dedica a julgamentos, de criarmos políticas públicas, dentre elas a Justiça 4.0. A Justiça 4.0, ela faz aquela passagem que Eric Hobsbawm dizia da justiça digital para a inteligência artificial. Por quê? Porque ali nós criamos programas completamente, digamos assim, inusitados à época. Como, por exemplo, criamos um processo judicial eletrônico bem regulado, em que a pessoa com um clique acompanha o seu processo de casa e ele pode ir até a sentença. Criamos um balcão virtual, que a pessoa acorda, ela dá um clique e entra na instituição que ela quer e obtém informação. Esse é o balcão virtual. Temos um programa que tem um nome espetacular desse filme maravilhoso, Sniper. O programa Sniper, ele se baseia na técnica Follow the Money. Então, esse programa Sniper, ele descobre o caminho do patrimônio para evitar as fraudes, as corrupções e também, digamos assim, a inutilidade de execuções que tem a base patrimonial do devedor para responder pelas suas obrigações. Então, o Sniper vai buscar onde está aquele imóvel que era do patrimônio do devedor. Além disso, criamos uma plataforma geral, uma plataforma digital imensa que conglomera toda a jurisprudência de todos os tribunais do país. Então, o juiz pode acessar ali e saber se a matéria for constitucional, como é que o Supremo está julgando, se a matéria for infra, como é que o STJ está julgando, se a matéria é local, também como todos os tribunais locais estão efetivamente julgando. Além disso, nós também criamos outros programas importantes naquela oportunidade, né? Então, havia uma preocupação muito grande do meio ambiente, e com os direitos fundamentais, nós criamos o Observatório de Direitos Humanos e o Observatório do Meio Ambiente. Nesse observatório, nós subsidiamos os juízes que não têm expertise para tudo. Os senhores sabem que tudo hoje se empurra para o Supremo Tribunal Federal. O processo, quando é que meu processo vai para o Supremo? O pessoal pergunta quando vai, não sabe quando volta. Porque nós somos 11 ministros, fazemos às vezes 20 mil magistrados, ou 18 mil, não é? Pois bem, então, nós também criamos, digamos assim, essa plataforma que o juiz, em 72 horas, tem uma resposta do IBAMA, onde está acontecendo a lesão do meio ambiente, tem a informação de quais são as áreas onde mais ocorre a lesão ao meio ambiente, onde mais tramitam ações ambientais. E aí, então, nós vamos subsidiar aquele juízo com vários juízes e também com informações do IBAMA que tem expertise. Daí a ideia também do amicus curiae, que até debatemos na semana passada, digamos assim, essa figura de um processo participativo democrático que a sociedade também dá a sua opinião. Passando da era digital para a era da inteligência artificial, nós temos a advertência desse grande jurista que perdemos, de economista, prêmio Nobel, o professor Daniel Kahneman, e que exatamente advertia os perigos da inteligência artificial em relação a sigilo de dados, transparência, obediência aos direitos fundamentais. E com relação aos direitos fundamentais, eu gostaria de lembrar que nós temos uma Constituição Federal, que a inteligência artificial não vai entrar goela abaixo. Ela vai ter que ingressar num mundo jurídico respeitando a Constituição Federal. A Constituição Federal estabelece o princípio do juiz natural, a indelegabilidade da atividade jurisdicional, o devido processo legal, estabelece uma série de valorizações de direitos fundamentais que não podem ser desconhecidos pela inteligência artificial. Aqui, como meu colega Messias, ele aqui destacou, nós precisamos efetivamente de uma grande regulação da inteligência artificial. E eu começaria, Eric, pela questão da proteção da privacidade, sigilo de dados,
transparência, entendo que deve haver muita auditabilidade dos algoritmos, isso é importantíssimo, não dá para confiar só na máquina, né? E, fundamentalmente, os direitos fundamentais da pessoa humana, a nossa Constituição positivista, pós-positivista, ela é baseada tendo como o homem o chão de gravidade do ordenamento jurídico. Então está lá a garantia constitucional da valorização do trabalho humano. Está lá a garantia de que a tarefa da jurisdição não será delegada a quem não tenha essa competência constitucional. E outros valores constitucionais que são irremovíveis, inegociáveis, ainda que a inteligência artificial venha trazer toda essa grande novidade. E nós temos críticas no plano jurídico e temos críticas sociais. Todos nós sabemos que esse jovem brilhante, que é o professor Yuval Harari, escreveu sobre 21 lições para o século XXI. E ali ele diz que a inteligência artificial hackeou a humanidade. Ela hackeou nossa cultura. Nossas crianças vão ler histórias criadas pela inteligência artificial, vieses que vão criar a inteligência artificial. Imagina uma inteligência artificial alimentada por esses vieses, que aqui a Renata também tocou, vieses discriminatórios, vieses que não obedecem aos direitos fundamentais. Então, é muito importante nós reconhecermos duas coisas, realmente. A inteligência artificial, ela é muito mais inteligente que a inteligência humana. Como é que vocês conseguem gravar todos esses seminários que passam por aqui? Quais são a nossa capacidade de armazenamento? A inteligência artificial, ela tem uma capacidade de armazenamento infinita. Agora, à luz do nosso ordenamento constitucional, que é extremamente virtuoso, uma das constituições mais belas do mundo, nós temos que entender que a inteligência artificial ela é coexistencial com a existência humana. É absolutamente impossível uma justiça artificial preditiva. Eu confesso que eu tenho uma aversão à possibilidade de que a inteligência artificial seja preditiva no sentido de definir resultado de direitos, de liberdade, da vida das pessoas. Mas, por outro lado, eu também entendo que nós devemos, digamos assim, voltar os olhos para essa novidade. Ela é importante muito, por exemplo, na nossa Suprema Corte, até para não sermos machistas, nós temos o Victor, robô. Nós temos a Rafa, aí equilibramos a igualdade dos sexos. E agora, como as mulheres estão à frente, nós temos a Vitória, que é a Vitória lá da nova administração. Eu fui presidente do Supremo, fui presidente do CNJ, agora esse querido amigo é presidente do Supremo, presidente do CNJ. Nós temos uma ideologia mais ou menos comum, porque nós somos cariocas, com a diferença de que eu, graças a Deus, sou tricolor, ele é flamenguista, mas não tem nada a ver. Isso é outro problema. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a Rafa, o Vitor primeiro, ele analisa aquela admissibilidade. Agora, vejam como é perigoso você trabalhar intensamente a inteligência artificial e a valorização do trabalho humano. O Vitor faz o trabalho em 5 segundos de 100 funcionários. 100 funcionários. Mas é bom porque nós vamos poder utilizar na atividade fim. A Rafa, ela é mais inteligente, as mulheres são mais inteligentes e resolutas. Eu faço aqui a minha subserviência a essa questão. Então, a Rafa, ela aglomera temas similares para que não hajam decisões contraditórias. E aí nós julgamos em simultâneo os processos, recurso ordinário, quando aí todos referência ao mesmo tema. E a repercussão geral. E a Vitória, ela está aperfeiçoando todo esse sistema, que a Vitória veio para brilhar, então para, digamos assim, ajustar todo esse sistema. Então o Érico me falou, dá uma olhada no relógio. Estou olhando o relógio digital. Se a inteligência artificial corta a nossa palavra em 2 minutos. Então eu vou acabar e quero dizer ao senhor o seguinte, minha mensagem, eu acordei hoje de manhã, e eu falei, meu Deus do céu, o que eu já li de inteligência artificial, a demonização que o Yuval Harari, essa mente privilegiada, escreveu Homo Deus, Homo Sapiens, faz da inteligência artificial. Eu falei, é verdade, nós vamos ter de aprender a desaprender. Ele diz, nós temos que renascer de novo. Nós temos que renascer.
E aí, eu acho sempre que quando a gente vem num ambiente maravilhoso como esse, ontem os elogios ao Brasil que aquele menino fez, eu fiquei emocionadíssimo. Aliás, vim com gravata verde por isso, para elogiar o nosso país. Então, hoje pela manhã, eu fiquei especulando que efetivamente nós vamos ter que renascer várias vezes na mesma vida. E isso é possível, né? Nós reescrevemos a história. E aí, para brindá-los aqui numa sexta-feira, nessa casa que já contribuiu tanto na minha vida, porque a primeira vez que eu estive aqui, eu debati pela vez primeira a análise econômica do direito, depois introduzi o EAD no seu Uber. Me sobram segundos. Então, quero dizer aos senhores que, a pretexto de nós termos de renascer novamente na mesma vida, eu encontrei uma página para brindá-los pela tolerância com que estão me ouvindo. E esse texto chama-se Recomeçar. Há uma disputa de autoria, mas eu atribuo a Carlos Drummond de Andrade. E eu tirei alguns trechos apenas para homenageá-los, porque na fala, a mocidade, assim, ela vem só abaixo da oração, na sua sacralidade. E recomeçar diz o seguinte: não importa onde você parou, em que momento da vida você cansou, o que importa é que sempre é possível recomeçar. Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo, renovar as esperanças na vida e acreditar em você de novo. Chorou muito? Foi limpeza da alma. Era exatamente o início da melhora. É hora de recomeçar. Quer ver alto? Sonhe alto. Porque nós não somos do tamanho que nos vem. Nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Muito obrigado.